Glória a Deus, shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos também, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã estarmos na tua presença. Queremos, ó Pai, na tua misericórdia sobre nós, na tua bondade sobre nós, e que nós entremos cada vez mais, ó Pai, naquilo que o Senhor tem determinado para nós, que confiemos em ti, confiemos na tua palavra, que acreditemos naquilo que o Senhor, ó Pai, tem nos dado de direção, e em nome de Jesus, que descansemos no teu amor, Pai. Em nome de Jesus, temos fé para andar na tua palavra, Senhor. Por favor, tira os nossos olhos das possibilidades humanas, daquilo que nós temos como algo tão grande, tão bonito e que de repente não tem nada a ver com o Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a sair de toda a atmosfera de encantamentos, toda a atmosfera de coisas que nos puxam para as coisas bonitas aos olhos, mas que estão estragadas, corrompidas espiritualmente. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Sim, meu Nos Deus. ajuda, Pai, a entender que a tua palavra nos protege. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Esse é o nosso grande desafio, né, irmão? Nos livrarmos dos nossos olhos, daquilo que a gente olha e fala, ó, Shalom, shalom. ó, ó. Mas glória a Deus, aleluia. Aleluia. É, hoje, Êxodo capítulo 9. A pastora pôs o 9 e 10 aqui, mas a gente fez só o 9 mesmo. Sim, verdade. É, Bom dia, irmã Carmen, shalom. Shalom, irmã Carmen, bom dia. Aleluia. E depois do livro nós vamos na 74. Amém. É, nesse capítulo 9, o que que eu fiquei pensando? Por que que esse homem, por que que esse faraó, com todo esse poder, com tudo a seu favor, não matou esses dois idosos de 80 e 83 anos e acabou com essa conversa? Sim. Porque os caras estavam dentro da casa deles, falando de praga, falando de sair, atrapalhando o bom andamento dos escravos, fazendo os barbudos. Por que que não matou esses caras? Tudo bem que 80 e 83 anos para aquela época não era essas coisas tombadas que nós estamos vendo hoje aí com 80 e 83. Os caras eram fortes, mas mesmo assim já tinha 80 e 83. Mas por que isso? Porque na verdade Deus está falando para mim e para você. Falou assim, entre nos lugares que eu te mandar, pise na casa do adversário e vai buscar o que é teu, porque tem uma marca sobre você. Aleluia. Deus tem liberado sobre as nossas vidas, Deus quer liberar sobre as nossas vidas o entendimento que há uma marca em nós. Então, esse medo que nós temos, esta resistência que nós temos muitas vezes de entrar em certas coisas, nós precisamos entender que quem nos representa, porque isso aqui não tem lógica nenhuma. Isso aqui, na verdade, eu já fiquei vendo, falei, cara, esses dois caras iam lá e transformam água em sangue, e vai piolho, e vai rã, e agora vai vir, vou matar o seu gado, vou matar, é só prejuízo, só afronta, só, e os caras não morrem, os caras não matam. Então, eles se tornaram, como o pastor inventou uma palavra aqui, imorríveis, né? A gente estava conversando hoje cedo, você se torna imorrível diante do seu adversário Imatável. imatável. Vamos arrebentar com tudo hoje. Você vai se tornar, você tem uma blindagem do céu quando Deus te mandar entrar no negócio. Então nós vamos precisar ter esse entendimento. Fala, pai, mas esse lugar é perigoso, esse lugar tem adversários grandes, mas quem está te mandando? Quem te comissionou? Quem te autorizou? Porque Deus falou assim: eu vou fazer você Deus sobre Faraó. Aleluia. Então, naqueles capítulos anteriores que a gente leu, Deus colocou uma marca sobre Moisés. Quando o faraó olhar para você, ele não vai ver um homem, ele não vai ver alguém que ele possa matar, ele vai ver Deus. Você vai ser Deus sobre ele. E sempre que ele olhar para você, ele vai entender: se eu mexer, vai piorar. Disso que está acontecendo é o mínimo que pode acontecer, porque se eu mexer com ele, ele é Deus e ele vai acabar comigo. Então você tem que entender, eu tenho que entender que existe uma marca colocada por Deus nas nossas vidas, que o adversário está vendo esta marca. E nós estamos achando que Deus está vendo a nossa vida. E não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com aquilo que nós representamos, que nós somos diante dessa terra. O que Deus está vendo é justamente a marca
que o que o adversário está vendo é justamente a marca que Deus colocou sobre você. Aleluia. E é esta marca que te representa. Porque hoje, se nós formos analisar, nós estamos na mesma situação. Nós estamos orando para limpar a genética, para arrependimento da oportunidade que pecou, e vem uma lá falar de que o nível está alto no negócio aí, israelense, não sei o que, israelita, não sei o que lá, que começa a dar um. Aí a outra vem à noite e vem falar do Espírito Santo para lá e para cá. Eu falei, Senhor, nós vamos ter que acelerar o processo, que o nível está alto aqui as mulheres estão voando. Então, o que acontece? Quem tá representando vocês? Aleluia. Quem está dando esse nível de autoridade, de ousadia para entrar nisso? Não é a Maria Dirce, não é a Geni, não é a Maria de Fátima, não é a Beth, não é a minha vida, da minha esposa, não é o apóstolo, mas a marca mesmo do chamado, como a irmã Geni colocou, na nossa vida é isso que nos representa. E nós temos que descansar nisso, porque isso vai nos representar e vai nos tornar realmente imortais. Vai nos tornar realmente alguém que tem uma marca de Deus, que o adversário olha e fala: eu quero matar, mas eu não posso. Sim. Eu quero destruir, mas eu não consigo. Eu estou sendo afrontado dentro da minha casa, mas eu tenho que aguentar, porque ele tem medo, porque Deus faz com que ele tenha, que venha esse terror. Imagina o terror que esse faraó estava na presença de Moisés e de Arão, esses dois senhores. Era um terror, porque Deus estava imputando esse terror. Deus estava manifestando, assim, agora chegou uma manifestação da minha parte, porque nós temos que entender que Faraó estava debaixo do juízo de Deus. Tinha acabado para ele. Essa parte de endurecer o coração, de toda essa movimentação aqui, era uma coisa assim que já havia uma manifestação de juízo. E quando Deus se levanta para usar nossas vidas e para nos levar em um ambiente para nós executarmos juízo contra alguma coisa, não tem mais o que fazer, porque é Deus que está fazendo. Aquilo já está pronto, aquilo já está acabado. Nós temos que olhar aquilo como uma guerra vencida. Aquela entrada de Moisés e de Arão dentro do Egito para tirar o povo, era uma guerra vencida, não tinha como dar errado, porque Deus já tinha colocado um ponto final naquela guerra. Não só por ter engolido lá as serpentes com o bordão, tudo, mas porque Deus determinou isso, porque o próprio ambiente espiritual, as próprias brechas, as afrontas que aquele povo egípcio estava fazendo com o povo de Deus e o clamor de um povo lá dentro já tinha feito com que o juízo fosse determinado. Então não tem como dar errado. Nisso que Deus estiver te direcionando para você entrar num território a favor da tua família, a favor da tua casa, a favor daquilo que está ao teu redor, da empresa que você trabalha, não interessa o âmbito, o campo que Deus estiver te levando. Saiba que se Deus já executou juízo, esta guerra para você é uma guerra vencida. Pastor, mas é assustadora, mas é vencida. Pastor, mas eu tenho medo, mas ele vai, o adversário não vai te ver, o adversário vai ver a marca de Deus sobre a tua vida. Esquece você. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que entender que aquilo que foi falado ontem, dessa representação do Espírito Santo, aquele negócio, não vos deixarei órfãos, eu vou, mas eu vou enviar outro consolador. Tudo aquilo que foi ministrado ontem é uma realidade para nós. Nós temos alguém que nos representa, nós temos alguém que está mostrando quem realmente. Exatamente. Quem está com medo de quem? Em que lado nós estamos? Nós estamos muitas vezes amedrontados, mas quem está com medo é o adversário, que é uma coisa que o pastor, como é que chama ele? Da Bola de Neve? Do Felipe Parente falou uma vez, ele estava acho que num velório, parece. Sim. Ele deu um testemunho que ele estava no velório e chegou lá um pai de santo e foram correndo falar para ele, falou, Felipe, o pai de santo tal chegou. Ele assim, calma, que você tá assustado desse jeito? Cara, eu tô tranquilo, quem tem que estar assustado comigo é ele. Eu não tenho nada a ver com o Pai de Santo. Ele que tem que ficar esperto que eu tô aqui. Sim. Então, essa consciência da sua presença nesse ambiente. Calma, o que você está assustado? Quem tem que se apavorar com a tua chegada é o adversário, não ao contrário. Nós temos que entender que aonde Deus nos estabeleceu, acabou. Nós temos visto aí alguns testemunhos, dado mesmo pela irmã Dirce, que já passou por alguns lugares, que os próprios demônios falam: aqui não pode mexer. Aleluia. Em morto, em corpo de crente morto. Esse não. Por que esse não? Por que aqui não? Porque tem uma marca. Então ali tem um campo de atuação que Deus estabeleceu. Esse não. Papai não deixa. E o cara estava morto. Aleluia.
mas tinha uma marca. Então, nós temos que entender que o campo de atuação do adversário, ele é limitado por Deus. E ele vai estar, nessa manifestação aqui, ele estava sobre o juízo. Então, no versículo 27 e 28, está falando aqui que ele buscou arrependimento aos meus olhos. Ele falou assim: eu pequei, dessa vez eu reconheço que eu pequei. Então, na verdade, Faraó, ele estava se debatendo com ele mesmo, parece que buscando um arrependimento. Mas o que acontece é aquela palavra que nós ouvimos do apóstolo Esdras tempo atrás: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, para nada mais serve. Então, Faraó já tinha se tornado insípido, Faraó já tinha se tornado entrado num campo espiritual. Ele agrediu tanto o povo de Deus, ele massacrou tanto o povo de Deus, ele tinha uma fala tão afrontosa: quem é o Senhor? Eu não sei de quem você está falando e vocês não vão sair daqui. Ele tinha se colocado, nós temos que entender que é uma representação de Satanás mesmo. Ele tinha se colocado no lugar de Deus, ele se autoproclamou Deus, falou assim: aqui no Egito, Deus sou eu. Aqui no Egito, quem manda sou eu. Aqui entra e sai, vai e vem. Quem eu falar entra e sai, vai e vem. Não tem Senhor aqui. Já existe um Senhor aqui, que sou eu. Então, dentro desse ambiente que Faraó se colocou como Deus, Deus foi e executou juízo. Então, quando em algum momento ele pôde falar assim: eu reconheço que eu pequei, já não tinha mais jeito para ele, porque ele já estava debaixo de um decreto de juízo por tudo que ele fez, por tudo que ele plantou, por tudo que ele se manifestou. Então, entenda que o adversário está sem saída. O teu adversário não tem saída. Não que hoje os demônios pudessem buscar em alguma coisa e falar: eu pequei, me arrependo e vou sair. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que os teus adversários já estão sentenciados. Nós temos que entender que os nossos inimigos já estão sentenciados, eles já foram julgados e sentenciados, e essa guerra está ganha. Aleluia. Pastor, mas eu olho para o meu marido, eu olho para o meu filho, eu olho para minha esposa, eu olho para a minha vida financeira, eu olho, e não tem. Tem, porque Deus está sentenciando esses adversários por causa daquilo que eles mesmos abriram no mundo espiritual. Então Deus se levanta contra isso. O que nós temos que entender é que esta marca que nos representa, ela é a realidade. E nós temos, na verdade, a realidade como aquilo que nossos olhos enxergam. E nós oramos no começo: Senhor, tira os nossos olhos dos encantamentos. Porque nós estamos muitas vezes debaixo de um encantamento onde nós vemos o nosso adversário muito maior do que ele é. Pastor, mas ele é grande, eu sei, mas a marca que está sobre você, ela é maior do que isso. E é isso que vai nos importar. Pastor, mas é assustador. Eu sei. É complicado. Nós olhamos todas as coisas, tem hora que a gente está aqui, chega um WhatsApp, chega um áudio, chega um negócio, um atendimento, uma fala de alguém, e às vezes eu estou sentado, tem um degrauzinho aqui, geralmente eu fico sentado no degrau, e minha esposa aqui mesmo, tal, ela fala assim: escuta esse áudio, ela coloca. Sabe o que nós fazemos? Olhamos um para a cara do outro e falamos: e agora? O que vamos responder? O que vamos fazer? Porque nós sabemos que, logicamente, se a pessoa está caminhando conosco e ela nos manda um áudio, ela nos manda um problema, ela nos manda algo, tem uma expectativa no coração dela. E nós temos a humildade de falar: irmão, eu não sei o que fazer agora, vamos orar. Mas há uma expectativa dentro do coração, porque tem uma pessoa aflita, desesperada, assustada do outro lado, às vezes em outro estado, às vezes em outro lugar aí do planeta mesmo, aí da Terra, que você fala: cara, e agora? O que que eu vou falar para essa mulher? O que que eu vou falar para esse homem? Existem coisas muito complicadas. Tem coisa que chega na nossa mão e fala: Senhor, e agora? E agora, coloca para funcionar a marca que tem na tua vida. Aleluia. Coloca para funcionar aquilo que você já representa no mundo espiritual, porque eu estou te colocando nessa situação. Eu estou te colocando nessa situação de uma forma que o adversário olha para você e não vê mais você, mas ele já vê a minha presença e ele vai ter que ficar agindo dentro do campo de atuação que eu permiti. Então, nós temos que ser levados nesse ambiente. O nosso adversário já está sentenciado. Isso na tua casa, na tua vida, que você está passando hoje e que você não está vendo muita saída, entenda: o adversário já está sentenciado. Você vai ter que entrar nessa terra e tomar posse disso e sair de lá com os despojos. Esse é o final da história. Nessa pobreza toda que nós estamos, nessa miséria toda que nós estamos muitas vezes
nos movimentando desse ambiente, desse povo escravo, eles saíram de lá com despojos. Eles saíram de lá abastados, eles saíram de lá supridos de um monte de coisa, eles saíram de lá realmente de uma forma inexplicável. Eles arrebentaram com tudo. Eles saíram de um ambiente de escravidão, deixando um lugar totalmente assolado pela manifestação da ira e do furor de Deus. Sim. O que Deus quer fazer com esse lugar que te afronta hoje é deixar uma marca de destruição da ira e do furor dele, da sentença de juízo dele. Assim, eu quero executar juízo sobre isso daí. Aleluia. Ultrapassou o campo de atuação, não estão mexendo mais com os homens, agora mexeu comigo. Nós temos que entender que Faraó mexeu diretamente com Deus. O mundo espiritual ultrapassou tanto o limite que ele mexeu diretamente com Deus. Ele afrontou, ele foi lá mesmo na presença de Deus e falou assim: sabe quem manda naquele lugar? Eu. Sabe o teu povo que está lá, quem domina? Eu. Sabe o teu povo que está lá para quem trabalha? Para mim. E isso foi chegando diante de Deus. Isso foi chegando, foi acumulando, acumulando, acumulando. E agora chegou a hora do juízo. Esta afronta que você tem passado em muitas áreas da tua vida, saiba que o adversário está acumulando uma medida de iniquidade diante do Senhor que ele vai executar juízo. Sim. Quando o adversário chega zombando de Deus ou afrontando a Deus, falando, tá vendo o marido da fulana? Tá vendo a fulana? Tá vendo o filho? Tá vendo a empresa? Tá vendo a vida financeira? Tá vendo a saúde de uma, de outra? Deus está só anotando. E chega, vai encher a medida de iniquidade. E Deus vai executar juízo. Deus vai liberar uma palavra contrária a esse adversário que você tem enfrentado, e você mesmo será um instrumento para entrar nesse ambiente que te escravizou, que escravizou o teu povo, e você vai saquear aquele lugar. Deus vai nos levar a um ambiente de nós saquearmos aquele lugar. Sairemos com vida e levaremos embora a produção toda que foi retida, porque aquele povo estava sendo escravizado. Sim. Então, em nome de Jesus, entre na atmosfera, confie na marca de Deus que tem em você. Confie no teu chamado, confie na presença de Deus, confie naquilo que o Senhor colocou na tua vida. E entre no campo do adversário, debaixo da ordem de Deus, e saia de lá com aquilo que é teu. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui o que Deus colocou assim no meu espírito foi a respeito, né? Eu já fiz os apontamentos dos deuses, né? Deusa Ísis, que é da medicina, então tinha as úlceras, não é? E Deus te cura. Faça cura aí, você pode, não é? Aí depois o juízo sobre os deuses Ator e Apis, que são os protetores do gado. Shalom, shalom, irmã Raquel, bom dia. E o deus Rechipu, que era chuva, ventos e trovões. Então, três deuses, Deus executou juízo nesse capítulo 9. Então, nós precisamos entender que há, como já falamos, um bastidor de batalha espiritual. Deus sentenciando demônios, principados, potestades, no meio da nossa guerra. Então, às vezes, há um principado de luxúria, de sexo pervertido, de adultério, traições, coisas ruins na área sexual, e Deus vai executar juízo. Só que, às vezes, isso pode trazer para nós, como o pastor Alexandre falou, às vezes um espanto, não é? Porque a situação vai chegando, vai apertando, aí você fala, mas e agora? Como vamos fazer? Parece que piorou. Não, não piorou. Deus está movimentando, Ele está chacoalhando as regiões espirituais da maldade para poder trazer o livramento e a limpeza que ele precisa nessa área da nossa vida. E aqui, amados, no 13, ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Agora Deus julgou o coração de Faraó. Agora acabou verdadeiramente. Pragas, o que eu estava enviando, fazendo muitas coisas ali, mas havia ainda algo que não havia sido alcançado pela mão de Deus. Mas agora o Senhor se levantou e colocou agora o coração de Faraó naquele juízo. Até porque no versículo 12 ele fala, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Até nós colocamos aqui para vocês fazerem uma pesquisa e ter um posicionamento pessoal. Deus endureceu o coração de Faraó desde o início, ou foi só depois da sexta praga, que foi a praga das úlceras? Nós ficamos aqui, aí acabou, não chegamos em concordância. Aí levantamos um ponto, outro,
Então, levante os pontos e veja aí. No meu entendimento, Deus endureceu o coração de Faraó a partir dele estar endurecendo, endurecendo, endurecendo. Aí Deus executou o juízo. Já o pastor Alexandre achou, mas ó, ele avisou que desde o começo o Senhor falou, eu endurecerei o coração de Faraó. Então, já estava endurecido. Então, aí você faça a sua pesquisa e tenha um posicionamento. E depois você comenta com a gente aí lá no grupo. Amém? Em nome de Jesus. Aí o Senhor falou isso, eu enviarei as minhas pragas, todas as minhas pragas sobre o teu coração. Agora Faraó ia sentir nele mesmo, no coração dele, aquilo que verdadeiramente Deus estava executando. E sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Deus ia mostrar para Faraó que agora ele havia sido destituído de toda a possibilidade de um Deus semelhante a ele se manifestar naquele lugar. Aí depois, vamos lá, sobre o teu coração. Falei, não é? Aí depois nós vemos aqui, ele vai tentar se arrepender, aqui no 27, né? Ele fala assim, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e lhes disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios, mas o coração dele já não tinha essa possibilidade. Havia remorso, havia um medo das consequências do seu próprio pecado, da dureza do seu coração, mas o coração dele em si mesmo não estava nisso. Deus já havia tirado essa possibilidade desse faraó como que eu posso dizer, se arrepender. Então, aí depois, no 29, Moisés falando, olha que coisa tremenda, em saindo eu da cidade, Moisés respondendo para Faraó, estenderei as mãos ao Senhor. Então, esse é o verdadeiro papel do libertador. Sempre estender as mãos ao Senhor. Todos os problemas, é como o pastor Alexandre falou, chega uma situação, chega algo para nós decidirmos qual é a nossa parte, estendermos as nossas mãos ao Senhor. Senhor, nossas mãos estão vazias, não temos nada, não sabemos o que fazer. Mas vamos estender as nossas mãos a Ti, e o Senhor vai dar resposta satisfatória àqueles que têm nos procurado como canais da Tua palavra, para que os ajudemos, os auxiliemos, em nome de Jesus. Ontem a irmã Geni trouxe a respeito, nós temos um advogado e um companheiro lá no céu, Paráclito, a palavra, Paracleto. Então, nós temos um advogado e aquele que está junto conosco lá no céu. Só que aqui na Terra nós também temos um advogado e temos alguém que veio para nos legitimar diante do Pai como filhos. Então, olha quanta potência que o próprio Deus colocou dentro de nós. Então, não podemos, amados, de maneira nenhuma, entregar esse poder que Deus derramou dentro de nós à incredulidade. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Querida, eu sei o que eu estou passando. E eu sei que são lutas, são batalhas tremendas, difíceis, desafiadoras, mas o Senhor tem dado graça de entender, o Senhor me dará vitória. Ele é maior, ele está comigo, eu tenho consolador aqui no céu, eu tenho Deus aqui dentro de mim, que fala comigo a respeito daquilo que eu sou diante dele, e eu não vou negociar isso. Eu tenho um Deus lá no céu para me representar como homem, um Cristo vivo. Ele lá, ele me representa. Então, eu tenho um advogado junto ao Pai, e eu tenho um advogado que dentro do meu coração, que me convence que eu já venci, que eu estou do lado daqueles que verdadeiramente entram e executam aquilo que Deus tem mandado a gente executar. Amém? Em nome de Jesus. E aí, vamos ver o que mais tem aqui no 30. Não temeis ao Senhor. Aqui, quanto a ti, aí Moisés termina de falar, eu vou estender as minhas mãos ao Senhor e eu vou falar o que tem no teu coração. Você não tem nenhum temor a Deus. Você só quer se livrar dos problemas que o Senhor tem enviado contra você. Então, a nossa parte é termos um coração quebrantado, contrito, não nos permitirmos ter um coração endurecido como o de Faraó, para que Deus não tenha que executar juízo sobre o nosso coração. Romanos capítulo 1 fala, e o Senhor os entregou a tudo aquilo que era comportamento reprovável, por quê? Porque o coração dele já tinha desejos dos quais o Senhor não tinha condições mais de entrar para tirar, porque o Senhor falou, eles desejam tanto isso, tanto isso, tanto isso, que eu vou entregá-los aos desejos dos próprios corações. Amém? Que o nosso coração seja corações alcançáveis pela graça de Deus, corações que verdadeiramente falem, Senhor, não seja feita a minha vontade. A pastora Valnice Milhomens, na época, ela não era apóstola ainda, ela falava, Senhor, não se importe com as minhas lágrimas. E quão importante foi ouvir esse testemunho daquela mulher, né? Para a minha vida, porque às vezes estamos num lugar de tanto choro, tanto pranto, de tanta dor, que às vezes nós queremos que o Senhor
olhe para nós e se importe com as nossas lágrimas, no sentido de nos tirar do processo, no sentido de parar aquilo que está sendo feito. Então, não se importe, Senhor, com as minhas lágrimas, porque eu sei que no final o Senhor estará trabalhando e o processo que eu passei, ainda que dolorido, eu não vou me lembrar daquelas mágicas, porque o menino, quando é nascido, a mãe não se lembra mais do tempo da dor. Então, amados, outra coisa, eu estava me esquecendo de dizer, coisa tremenda. Olha o que Deus falou para Faraó. Pois, aqui no 14, eu vou ler de novo. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Esse é um ponto. Coração, e para que você saiba, no teu coração agora está estabelecido o juízo, e você saiba que eu sou Deus, não tem ninguém semelhante a mim. Olha o que ele fala de Faraó. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus está falando, se eu quisesse, eu já tinha te destruído. Mas, deveras para isso te hei mantido. Quer dizer, Satanás estava em pé ainda, porque Deus estava sustentando, porque o propósito dele para trazer a vergonha para Satanás era muito maior do que a gente imagina. Assim como aquelas meninas ficaram olhando na janela, esperando Jesus vir para ressuscitar Lázaro, perdão, para curar Lázaro, e depois só apareceu depois, Jesus só apareceu depois de 4 dias, assim o Senhor, às vezes, tem mantido determinada circunstância no nosso meio, para ser muito maior. A sua vitória, a sua glória derramada nas circunstâncias que estão ao nosso redor. E ele fala assim, ó, para isso te hei mantido, a fim de mostrar a você o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. 2 propósitos. Para falar para você, Satanás, que você é um derrotado. E mais, para te ensinar que através dessa manifestação toda, meu nome vai ser anunciado, conhecido sobre toda a terra. Então, fiquemos firmes. Fique firme. Como diz o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Então, a tua circunstância será canal, será pavimento, será caminho para outras pessoas confiarem no Senhor. Como Lázaro foi, como essas pragas aqui do Egito, até hoje, o Senhor nos dá esperança através dessa sentença de tirar aquele povo do Egito. Como nós olhamos para o testemunho de Lázaro, naquela época, foi levantado pessoas que queriam matar não apenas Jesus, mas o próprio Lázaro, por ser um testemunho vivo daquilo que Deus havia feito na vida dele. Então, entenda, às vezes a tua dor e o teu sofrimento, Deus vai usar para a grande manifestação da sua glória. E muitos verão e confiarão no Senhor. Amém? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Esse muitos verão e confiarão no Senhor, às vezes nós não dimensionamos quantas pessoas nos observam. Verdade, Jesus. Às vezes a gente pensa que a gente está na nossa caminhada aí, mas eu quero te falar que dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua família, na igreja, as pessoas estão nos observando. Sim. Elas nos observam porque, de alguma forma, elas esperam. Uns esperam a nossa derrocada, Sim. e outros esperam que realmente nós revertamos os quadros de derrota. Sim. Então, de alguma forma, a gente é observado. E dentro de, como a gente tem bastante problema na parte de esposos, né? Saiba que o teu testemunho está sendo observado pelo teu esposo. Quando eu me lembro que quando a minha esposa teve a decisão de ofertar na minha vida, quando ela estava caminhando, né? Ela estava no ministério, eu estava parado, e ela pegava, então, a oferta que ela recebia, ela mandava o dízimo, acho que o dízimo e a oferta dela os 15%, né, que a gente trabalha aqui em casa, que é 10% de dízimo, 3,33 de primícia e 1,67 de oferta. Porque para a gente fica mais fácil, a gente já trabalha de uma vez só, e como o dinheiro nosso vai entrando muito assim, picado, então todo sábado a gente faz o fechamento da semana e já manda a oferta, o dízimo e a primícia tudo de uma vez. A gente não manda no dia exato lá da virada do mês, né?
Então, a gente já manda. Então, a gente trabalha aqui em casa com 15%. Então, 10% de dízimo, para quem está anotando aí, 3,33 de primícia e 1,67 de oferta. Então, a gente já fica dizimado, ofertado e primiciado, né? Então, como ela começou a fazer? Eu estava naquela situação brava e ela pegava, então, ela ganhava R$ 100, ela mandava R$ 15 para o apóstolo e mandava R$ 15 para mim. E aí ela falou assim para mim, eu vou começar a ofertar e dizimar na sua vida também, pessoal. E com isso ela me quebrou de um tanto, porque assim, é a pessoa que eu não tô nem aí com ela, não tô nem aí com o chamado dela, quero mais que ela se lasque para lá e ela vai ainda ofertar na minha vida. Ela vai ainda, ela vem quebrando um altar. Ela Aleluia. vem quebrando um altar de resistência, ela vem quebrando um altar de soberba, ela vem quebrando um altar de arrogância, ela vem destruindo tudo isso. Porque ela está ali dando a finança dela, que é algo que a gente sabe que é complicado a gente mexer, para um ambiente, para uma pessoa, porque dizimar, ofertar na vida do apóstolo, para ela era fácil, porque é o pai espiritual dela, está com ela, está tranquilo. Mas dizimar e ofertar, de repente, numa vida que está te perseguindo, esse é o grande mistério. Então, nisso, o que acontece? Eu estava sendo ministrado por algo que eu nem imaginava, mas no mundo espiritual estava sendo abalado. E isso eu comecei a observar. Primeiro que eu observava como que Deus estava suprindo ela. Então, eu entendia o quê? Bom, nessa manifestação, Deus está com ela mesmo, porque Deus tem suprido. Porque eu já tinha fechado as portas da nossa finança para ela. Eu Sim. falei, ó, da nossa casa, se você precisar ir para Bauru, você não vai. Se você precisar fazer qualquer coisa em relação ao ministério, aí eu falava para ela assim, foi Deus que te chamou? Ele te supra, entendeu? Então eu estava assim, nas entrelinhas, questionando o chamamento dela. Sim. Nas entrelinhas eu estava fazendo assim, você está fazendo a obra? Você mesmo prega que Deus, quando Ele chama, quando Ele envia, Ele supre, estará lá tudo que ela ensinou a vida inteira. Falei, então agora que Deus te supra. E aí Deus supria. Então ela precisava ir para Bauru, Deus enviava o dinheiro do combustível, do pedágio. Ela precisava fazer alguma coisa, Deus enviava, e aquilo vai quebrando. Então saiba que os comportamentos que você tem de fidelidade a Deus, e que Deus vai te trazendo resposta, vai quebrando estruturas do seu marido, Sim. porque ele está te observando. Ah, pastor, meu marido não está nem aí comigo, você que pensa. Ele está com os olhos desse tamanho em você. Sim. Ele está te observando, porque ele quer saber, porque na verdade tem duas vertentes também. Aquela mesma vertente das pessoas que estão te olhando para derrocado ou para o sucesso. O teu marido, incrédulo, que está hoje aí louco para que dê tudo errado, para você falar assim, eu vou com você nessa vida que você está levando, ele está de zóio porque ele fala assim, daqui a pouco ela cai. Então, ele está te observando, porque ela não vai aguentar. Daqui a pouco vem a derrocada final e ela vai entender que o negócio de Jesus não adianta nada. Só que você vai, persevera, persevera, persevera. Chega um dia ele está olhando assim, agora ela vai cair. Agora ela não aguenta mais. Agora ela não, agora ela abre o bico. Aí você está lá, ele olha e fala assim, não parou. Aí daqui a pouco passa um tempo, não desistiu. Aí você passa outra guerra, você está lá. Aí ele chega, você está orando, você está assistindo um culto, você está lendo a Bíblia, você está falando de Jesus, você está dando testemunho, você está chorando, mas você está lá. E essa palavra da pastora, da apóstola Milhomes aí para minha esposa foi tremenda mesmo, porque assim, o que essa mulher já chorou na vida, então ela ter isso de base, assim, Senhor, não se importa com as minhas lágrimas, foi excelente. Porque duas coisas que essa mulher fez na vida, demasiadamente, chorar e escrever. A Bic tinha que mandar um prêmio para ela. O que ela já gastou de caneta da Bic é absurdo. Então, o que ela já escreveu, eu tenho umas caixas lá em cima numa laje que a gente tem ali na igreja, umas caixas com caderno e folhas avulsas. Gente, é muita coisa escrita. Então, o que essa pastora já chorou e o que essa pastora já escreveu é absurdo. Então, Deus falou assim, cara, eu não vou me importar com as suas lágrimas. Entrou isso no seu coração? Eu te amo, mas chora aí. Você vai virar um pastor? Eu É, vou te amassar. chora aí, filha, chora e vai chorando, vai dando glória aí. Então, saiba que estão te observando. Estão nos observando, não tem como. A sociedade nos observa, as pessoas, a família, dentro da igreja. Ah, eu nem na igreja vou. Estão te observando. Estão.
olhando para você, ou para você ir para frente, ou para você cair. De alguma forma, tem uma expectativa no coração das pessoas. Tem gente que às vezes eu encontro e fala, cara, eu fiquei tão feliz disso aqui, disso aí. E aí o pessoal faz um relato da minha vida e fala assim, nossa, mas como que ele sabe tudo isso de mim? Coisa que eu nem lembro mais, e a pessoa sabe. Porque de alguma forma ela está se informando sobre a minha vida, ela está sabendo o passo a passo, e ela tem então uma coisa para relatar, fala assim, cara, da hora ter acontecido isso, fiquei feliz. Falei, como que esse abençoado ou essa abençoada sabe disso? Eu só sei que sabe. Sim. Por quê? Porque está perguntando para alguém, está se informando, está indo atrás, está interessado. Então, esse negócio, meu marido não está nem aí comigo, Rael. Sabe o que é Rael? Mentira, porque tinha um homem aqui em Duartina que chamava Rael e foi um dos maiores mentirosos aqui de Duartina. Então, quando tem uma mentira aqui, tem um negócio popular que a pessoa fala mentira e fala, Rael. Então, você, mentira. Então, tá de olho em você, sim, senhorita. Pode saber que ele está de muito de olho em você. Amém? Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e que o nosso testemunho seja um testemunho que atraia. Por isso, a importância de você ficar firme com Jesus. Você fala assim, vou levar uma coisa mais ou menos, não tem ninguém observando. Não leva mais ou menos, não, porque tem observando sim. Leve o mais alto nível que você conseguir, para você ser um imã de atração para Jesus aí. Amém? Vamos para o livro lá, página, para quem for acompanhar, 74. Repete comigo, por gentileza. Olha que finesse, por gentileza. Irei à montanha do Senhor. Irei à montanha do Senhor. Levantarei minha voz com força e declararei. Levantarei a minha voz com força e declararei. Eis aqui o vosso Deus. Eis aqui o vosso Deus. Senhor, Senhor, sou parte de teu rebanho. sou parte do teu rebanho. Alimenta-me e guia-me gentilmente. Alimenta-me, guia-me gentilmente. Senhor, Senhor, dê-me poder e aumente a minha força. que poder aumente a minha força. Pai, em nome de Jesus, Meu Deus. nós precisamos demais disso, Pai. Eu quero liberar sobre esse lugar, sobre essas irmãs, sobre esses irmãos, sobre aqueles que vão assistir ainda. Que o Senhor aumente, Pai, a nossa força, que o Senhor aumente a graça, que o Senhor aumente, que o Senhor aumente, que o Senhor nos visite. Existem tantas pessoas tão cansadas, tão aflitas, tão desesperadas. Em nome de Jesus, Pai, aumente a força dessas pessoas. Dê poder para essas pessoas. Libera, Pai amado, a tua força, aumenta a força na minha vida. Dê poder para a minha vida. Em nome de Jesus, para minha esposa, para o Mateus, para a Letícia, para minha casa, para o Ministério Morra, para cada um que congrega, Pai amado, no Ministério Morra, aqueles que estão na Paternidade Aljava, no Oséias, Meu Deus. aqueles que estão nos acompanhando, não estão em lugar nenhum, aqueles que estão assistindo. Pai, aumenta a força, libera o poder, dá graça, dá entendimento, que saibamos que estamos realmente debaixo de um ataque muito grande, mas temos uma marca. Sim, meu Que Deus. saibamos que nós estamos diante de um adversário muito grande, mas nós temos Sim. uma marca. Sim. Aumenta a nossa força, abre o nosso entendimento e seja liberado sobre nós nesse dia, ó Pai amado, algo da parte do Senhor que nos revigore completamente, que tire de nós toda a ansiedade, todo o medo, todo o pânico, todo o estado de depressão, vontade de fugir, de morrer, de acabar tudo, de dormir, não acordar nunca mais, de não ver mais essas situações. Estamos tão cansados auditivamente, visualmente. Pai, não queremos mais ver certas situações, certas atitudes, não queremos ouvir muitas coisas, porque nós estamos tão enojados de tudo isso, Pai. Aumenta a nossa força. Por favor, Pai, visita cada um nas suas limitações, naquilo que já estão desfalecendo. Aumenta a força em nome de Jesus. Eu quero abençoar para que seja aumentado o nível de força, de resistência, de entendimento, para que consigam continuar caminhando. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem misericórdia de nós, Pai. Glória a Deus. Esperarei no Senhor. Esperarei no Senhor. E renovarei minha força. E renovarei a minha força. Subirei com asas como uma águia. Subirei com uma águia. Correrei e não me cansarei. E não me cansarei. Caminharei e não me fatigarei. E não fatigarei. Senhor, não terei medo. Senhor, não terei medo. Pois tu estás em mim. Porque tu estás em mim. Tu me fortaleces. Tu me fortaleces. Me ajudas. Me ajuda. E me sustentas com tua destra. Me sustenta com tua destra. Não terei medo. Não terei medo. Pois tu, Senhor. Pois tu, Senhor. Segurarás minha mão. Segurarás a minha mão. Me ajudarás. Me ajudarás. Senhor. Senhor. Tu permitiste que eu fosse como um trilho novo.
Tu permitiste que eu fosse como um trilho novo, com dentes agudos. com dentes agudos. Tu me ajudarás a trilhar e moer Tu me ajudarás a trilhar e a moer cada monte cada monte e montanha, e até montanha, que virem pó. até que vire em pó. Um vento forte os dissipará em todas as direções. Um vento forte os dissipará em todas as direções. Senhor, Senhor, abra os rios nos lugares altos para mim, abre os lugares altos para mim, e fontes em meio a meu vale. e fontes em meio aos meus vales. Senhor, cada deserto de minha vida, Senhor, cada deserto de minha vida, tu encherás tu encherás com todos os tipos de árvores, todos os tipos de árvores, cedros, cedros, acácias acácias e murtas, e murtas, oliveiras e faias, oliveiras e faias. pinheiro e álamo. Todos verão e saberão, Todos saberão e ponderarão, e ponderarão. e entenderão, juntos, Juntos, que a mão do Senhor que a fez isto o Senhor fez em isso minha vida, na vida. e sou sua nova criação. Sou a sua nova criação. Senhor, Senhor, estabeleça a tua justiça na terra, estabeleça a tua justiça na e terra. que as ilhas recebam a tua E lei. que as ilhas recebam a tua lei. Que os olhos cegos Que os sejam olhos abertos. cegos sejam Que abertos. os E os prisioneiros e prisioneiros aqueles que estão na escuridão da prisão e aqueles que estão na escuridão da prisão sejam libertos. sejam libertos. Que boas novas sejam anunciadas. Que boas novas sejam anunciadas. Que brotem em minha vida. E que brotem em minha vida. Cantarei a ti uma nova canção. Cantarei a ti uma nova canção. E lançarei teu louvor em minha vida. E lançarei teu louvor em minha vida. Que os desertos de minha vida Que os desertos de minha vida levantem suas vozes. suas vozes. E que eu exulte do topo da montanha. E que eu exulte do topo da montanha. Darei glória a ti E darei glórias a e ti. declararei teu louvor. E declararei teu louvor. Senhor, Senhor, saia como o homem poderoso. saia como homem poderoso. Clame, Clame, faça grande ruído faça grande e ruído. prevaleça contra teus inimigos. Prevaleça contra os teus inimigos. Senhor, Senhor, leve o cego a um caminho leve o cego a um que ele caminho não que conhece ele não conhece. e guie-o em veredas E desconhecidas. guia-o em veredas desconhecidas. Faça das trevas luz diante de mim Faça das trevas luz diante de mim. e das coisas tortuosas E das coisas tortuosas retas em minha vida. retas em minha vida. Senhor, Senhor, engrandeça a tua lei e a faça honrada. engrandeça a tua lei e a faça honrada. Senhor, tu me redimiste, Senhor, tu me redimiste. convocaste-me pelo nome. Convocaste-me pelo nome. Sou teu, Sou teu. não terei medo. Não terei medo. Quando passar pelas águas, Quando eu passar pelas tu águas, estarás comigo. tu estarás comigo. Os rios Os rios não inundarão minha não vida. inundarão a minha vida. Quando passar pelo fogo, Quando eu passar pelo fogo, não me queimarei. não me queimarei. E as chamas não me deixarão em E brasa. as chamas não me deixarão em brasas. Senhor, Senhor, tu me trouxeste dos confins da terra, tu me trouxeste dos confins da terra. me juntaste ao Santo de Israel. Taste ao santo de Israel. Senhor, Senhor, tu me criaste para a tua tu glória, me criaste para a tua me glória. formaste Tu me e formaste me e fizeste. me fizeste. Senhor, Senhor, sou tua testemunha, sou tua testemunha. sou teu servo, Sou teu servo. tu me escolheste, Tu me escolheste. não há nenhum outro Deus além de E ti. não há nenhum outro Deus além de ti. Senhor, Senhor, abra um caminho no mar abra um caminho no mar. e veredas nas águas poderosas. Das águas poderosas. Senhor, Senhor, tu fizeste sair os carros e cavalos, tu fizeste sair os carros e cavalos, o exército e os reforços, os exércitos e os reforços, e se deitaram para nunca se levantarem novamente. e se deitaram para nunca se levantarem novamente. Extintos, Extintos, apagados como um pavio. apagados como um pavio. Senhor, Senhor, ajude-me a esquecer as coisas que passaram ajude-me a esquecer as coisas que passaram. e a não habitar no passado. No passado, Faça algo novo em minha vida. faça algo novo em minha vida. Abra um caminho na imensidão Abra um caminho na imensidão e rios no e deserto. rios no deserto. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós temos sido tão perseguidos e assolados pelo passado, É Senhor. verdade. É algo tão marcante nas nossas vidas, o passado é algo muito forte, Deus querido. porque temos passado de muitas dores, de muitos vexames, de muita vergonha, E, Pai, coisas que fizemos, coisas que fizeram contra nós. e meu Deus. Enfim, ó Pai, não temos um passado muito agradável em muitas áreas. Sim, Pai. E esse passado tem insistido em nos perturbar, se atualizar e ser o nosso presente, Pai. Sim, meu Deus. E em nome de Jesus, eu quero te pedir graça sobre as nossas vidas hoje,
para que nós realmente tenhamos condições de nos desvencilhar do passado. Sim, papai. Pai, precisamos urgentemente, porque isso tem nos atrapalhado demais. Memórias do passado, falas do passado, acontecimentos do passado, fracassos do passado. Sim, pai. Coisas que marcaram tão profundamente a nossa alma, a nossa memória, coisas que nós assistimos, coisas que nós vimos contra a nossa mãe, contra o nosso pai. Sim, meu Deus. Às vezes um olhar tão triste de um pai ou de uma mãe, nós entramos numa área de tanta impotência. Sim, meu Deus. Nós queríamos tanto ter socorrido naquele momento e não pudemos fazer nada, assim. Sim, pai. Isso nos marcou tão negativamente. Sim, meu Deus. Isso nos levou a um ambiente de tanta frustração, porque nós já gostaríamos de ter um socorro diferente naquele momento para nosso pai, para nossa mãe, nós não tínhamos nada em mãos. E nós estávamos na mesma situação, vendo a destruição chegar e não poderíamos socorrer aquele que nós gostaríamos tanto de ter feito algo. Sim, meu Deus. Muitas vezes somos tão perseguidos, massacrados, desprezados, caluniados, difamados, Sim, meu Deus. xingados, escarnecidos, cuspidos, meneados a cabeça, jogado como um resto, como uma escória, como um estorvo. E tudo isso, ó Pai amado, foi nos marcando, marcando, marcando. E nós precisamos sair desses ambientes. São casas espirituais do passado que nós precisamos sair, Pai, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu quero decretar juízo contra essas casas espirituais do passado que têm nos prendido nesses ambientes. Solta as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar essas casas onde nós ficamos presos no nosso passado e essas portas, essas cadeias sejam abertas, essas algemas sejam arrancadas, esses ferrolhos de ferro, e que nós saiamos desses ambientes de passado de tanta dor e destruição, em nome de Jesus. Pai, visita cada um aqui agora e que nós saiamos desses ambientes e que deixemos para trás o que para trás ficou, Pai, em nome de Jesus, e possamos prosseguir para o alvo, livremente. Sim, meu Deus. Porque isso tem sido um fardo, Pai. Isso tem sido uma sobrecarga. O passado tem sido uma opressão sobre as nossas vidas. Pai. Uma marca de destruição, onde fala todo dia, não vai dar certo, vai acontecer a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Já foi assim a vida inteira. Pai, em nome de Jesus, nos tira desses ambientes que tem sugado o nosso alimento diário, Pai. Que tem consumido aquilo que nós temos recebido de fé, de entendimento, de graça, de sabedoria, de ousadia, de avanço, e o passado tem consumido isso tão rapidamente. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Que saiamos dessas regências infernais e que possamos usar os nutrientes de hoje para avanço, não para estarmos sobrevivendo por causa das marcas do passado. Nós queremos ter vida e vida com abundância em nome de Jesus. E nossos alimentos de hoje não serão mais roubados pelo passado para a glória do teu nome, Pai. Nos ajuda. Entra com providência a nosso favor. E que possamos verdadeiramente entrar numa atmosfera de confiança no Senhor, onde estaremos guardados. Sim, meu Deus. Que as histórias do passado, as marcas do passado, os vexames do passado, não consumam a nossa força atual. Sim, Pai. Em nome de Jesus. E os animais ferozes do campo honrem a ti. E os animais ferozes do campo honrem a ti. Os javalis e as corujas. Os javalis e as corujas. Porque tu proveste água na imensidão. Porque tu proveste água na imensidão. E fonte nos lugares ermos. Lugares ermos. Para me dar de beber. Para me dar de beber. Tu me escolheste. Tu me escolheste. Senhor. Senhor. Tu me formaste de ti mesmo. Tu me formaste de ti mesmo. E anunciarei teu louvor. E eu anunciarei teu louvor. Senhor. Senhor. Tu apagaste meus pecados por teu amor. Tu apagaste os meus pecados pelo teu amor. E não te lembrarás deles. E não te lembrarás dele. Derrame água em cada lugar onde há sede em minha vida. E derrame água em cada lugar onde há sede em minha vida. E que ela flua em cada lugar seco. E que ela flua em cada lugar seco. Pai, em nome de Jesus, tua palavra está dizendo aqui que o Senhor, ó Pai, apagou nossos pecados por teu amor. Sim. E não te lembrarás dele. Aleluia. É outra dificuldade que temos também imensa. O Senhor, ó Pai amado, lança isso no mar de esquecimento, o Senhor apaga pelo teu amor. Sim. Mas nós continuamos a não nos perdoar, Sim. a não receber o perdão do Senhor. E continuamos, então, nessa atmosfera, onde nós mesmos nos condenamos, onde nós mesmos executamos juízos sobre nós, onde nós mesmos nos sentimos indignos, inaptos, inapropriados, porque nós achamos que isso não tem mais solução, não tem mais jeito. Sim, Mas faça-nos entender que se o Senhor, que é Deus,
já lançou isso no mar de esquecimento. Se por teu amor o Senhor apagou isso, o Senhor nos perdoou. Sim, meu Que Deus. nós não somos mais justos que o Senhor. Que nós não temos uma medida de juízo mais eficiente do que a do Senhor. Nos tira desses lugares de deuses contra as nossas próprias vidas. Sim, Pai. Pai, estamos sendo Deus acima do Senhor contra nós mesmos ou contra os nossos irmãos. Sim, meu E Deus. aquele que o Senhor já perdoou, nós queremos ainda que pague alguma coisa. Sim, meu E nós já fomos perdoados e nós ficamos ainda num ambiente de dívida. Em nome de Jesus, isso é um roubo do inferno. E nós repreendemos também em nome de Jesus, para que saiamos dessas atmosferas mentirosas, saqueadoras, dos quintos dos infernos, que vem para nos roubar aquilo que o Senhor já nos deu, que vem para nos tirar de ambientes onde o Senhor está nos estabelecendo. E voltamos para trás, como se nada tivesse acontecido, como se o seu perdão não tivesse nos acometido de alguma forma, como se o perdão do Senhor para nós não valesse nada, porque continuamos condenados, continuamos com medo, continuamos debaixo dessa regência, porque o legalismo de Satanás tem nos cobrado e temos acreditado mais na voz do adversário do que no perdão do Senhor. Acreditamos mais na sentença do inimigo do que na tua liberação para as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Pai, e que saiamos das sentenças do adversário e das nossas próprias sentenças e nos apropriemos daquilo que o Senhor liberou para nós. Sim. Se estamos livres, estamos livres. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Derrame teu espírito em meus descendentes Derrame teu espírito em meus descendentes. e abençoe-os por minha E fonte. eu os abençoe por minha fonte. Que a minha fonte faça brotar como ervas Que a minha fonte faça brotar como ervas. ou como salgueiros junto aos E ribeiros, como salgueiros junto ao ribeiro. para adorar a ti Para adorar a ti. e ser teu povo. E ser o teu Tu povo. apagaste minhas transgressões como a névoa da manhã. As transgressões como a névoa da manhã. Tornei-me a ti, Tornei-me a ti. pois tu me remiste. Pois tu me Que remiste. os céus cantem E que os céus cantem. e que as partes baixas da terra clamem. E que as partes baixas da terra clamem. O Senhor as fez. O Senhor as fez. Que as montanhas, E que as a montanhas, floresta a e cada árvore cantem, e cada árvore cantem. pois tu me remiste. Pois tu me remiste. Senhor, Senhor, frustre os falsos profetas frustre os falsos profetas e os faça tolos. e os faça tolos. Converta em loucura Converta em o loucura aprendizado deles. o aprendizado deles. Confirme a palavra de teus servos Confirme a palavra de teus servos e e cumpra o que dizem as o que mensagens. o que dizem as mensagens. Que Jerusalém, tua igreja, Que Jerusalém, a tua igreja, seja habitada. seja habitada. Que a cidade de Judá, louvor, Que a cidade de Judá, louvor, sejam edificadas. sejam edificadas. Que os lugares E decaídos os lugares decaídos sejam restaurados. sejam restaurados. Que a profundeza seja A seca profundeza seja seca. e seque os rios para que teu ungido possa atravessar. Seque os rios para que teu ungido possa atravessar. Senhor, sou o teu ungido. Senhor, sou o teu ungido. Carregue-me com a destra, Carregue-me com a destra, submeta as nações, submeta as nações, desarme os reis de suas armaduras desarme os reis das suas armaduras e abra as portas diante de e mim. abre as portas diante de E mim. que os portões E que os não portões sejam fechados. não sejam fechados. Vá adiante de mim Vá adiante de mim e aplane as montanhas. e aplane as montanhas. Quebre as portas de bronze Quebre as portas de e bronze despedace as barras de e ferro. despedace as barras de ferro. Dê-me os tesouros da escuridão Dê-me os tesouros da e escuridão as riquezas escondidas em lugares secretos. as riquezas escondidas em lugares Que secretos. os céus venham abaixo Que os céus venham abaixo. e que o firmamento caia em E que justiça. o firmamento caia em justiça. Que a terra se abra, Que a terra se abra produza salvação e produza salvação. e que a justiça brote junto com ela. E que a justiça brote junto com Que ela. as nações venham Que as nações venham e se rendam e dizendo: se rendam dizendo: Deus está em ti. Deus está em ti. Não há E não há nenhum outro nenhum Deus. outro Deus. Sou salvo pela salvação eterna. Sou salvo pela salvação E eterna. o Senhor sempre me manterá salvo E o Senhor sempre me manterá salvo e livre da vergonha. da vergonha. Que os fins da terra olhem para ti. Que os confins Que os fins da terra olhem para ti. da terra olhem para ti. Sejam salvos. Sejam salvos. No Senhor eu tenho justiça e força. No Senhor eu tenho justiça e força. Sou justificado no Senhor. Sou justificado no Senhor. Glorifico sua E eu salvação. justifico a sua salvação. Que cada ídolo
que cada ídolo se curve e se incline e diante se do Senhor. incline diante do Senhor. Senhor, Senhor, tu declaras o fim desde o princípio. tu declaras o fim desde o princípio. Que o teu conselho seja firme. Que seu conselho seja Que firme. se faça toda a tua E que vontade. se faça toda a tua vontade. Senhor, Senhor, tu colocaste tua justiça tu colocaste a tua justiça e salvação em Sião. e salvação em Sião. Ensina-me o que é útil Ensina-me o que é útil e guia-me pelo que devo ir. e guie-me pelo que devo ir. Senhor, Senhor, tu és a luz das nações tu és a luz das e nações tua salvação vai até os fins da e terra. a tua salvação vai até os fins da terra. Que os reis te vejam Que os reis te vejam e se levantem. e se levantem. Que os príncipes se abaixem Que os príncipes se e abaixem te adorem. e te adorem. Pois tu és fiel Pois tu és fiel e me e escolheste. me escolheste. Senhor, Senhor, tu disseste que responderia as minhas tu orações disseste que responderia as minhas orações e que no tempo aceitável e no tempo aceitável irias me salvar. irias me salvar. Tu me escolheste Tu para me levar tua escolheste promessa de esperança a outras nações. para levar as promessas de esperança para outras Tu nações. reconstruirás o país e suas ruínas, Tu reconstruirás o país em suas ruínas e o povo lá se acomodará. e o povo lá se acomodará. Tu libertarás os prisioneiros das masmorras, Tu libertarás os prisioneiros das masmorras para que vejam a luz do dia. para que vejam a luz do dia No caminho para casa, no caminho para casa. eles terão abundância para comer, Eles terão abundância para comer, mesmo em montes estéreis. mesmo em montes estéreis. Eles não sentirão fome ou sede, Eles não sentirão fome ou sede. não serão atingidos pelo sol Não serão atingidos pelo sol ou pelos ventos do deserto. ou pelo todo vento. Tu serás agraciado em guiá-los Tu serás agraciado em guiá-los e levá-los aos mananciais das águas. levá-los aos mananciais das águas. Que tuas montanhas Que as tuas montanhas se transformem em um caminho. se transformem em um caminho. Teus E lugares seus lugares altos sejam exaltados. altos, seus lugares altos sejam exaltados. Exaltem a alegria, Exaltem a ó alegria, céus. ó céus. Regozije-se, ó terra. Regozije-se, ó terra. Cantem, ó montanhas, Cantem, ó montanhas, para que o Senhor conforte seu povo para que o Senhor conforte o seu e povo tenha compaixão dos e tenha aflitos. compaixão dos aflitos. Que nossas crianças venham apressadamente Que nossas crianças venham e que os apressadamente destruidores saiam de e minha que vida. destruidores saiam de minha vida. Senhor, agradeço por tua promessa Senhor, agradeço por tua de promessa anunciar a todas as de nações anunciar a todas as nações para levarem nossos filhos e filhas aos exércitos de Jerusalém, à igreja. para levarem muito grande. Para levarem nossos filhos e filhas Para levarem nossos filhos e filhas aos exércitos de Jerusalém, à igreja. aos exércitos de Jerusalém, à igreja. Que os reis e rainhas se curvem Que reis e rainhas se curvem. e que aqueles que esperam em ti não sejam E envergonhados. que aqueles que esperam em ti não sejam Que envergonhados. os cativos do poderoso sejam afastados dele Que os cativos do poderoso sejam afastados e deles. as presas do tirano sejam libertadas. E as presas do tirano sejam libertadas. Senhor, Senhor, tu confortaste Sião, tu confortaste Sião, a igreja, a igreja, e olhaste com compaixão para todas as suas ruínas. e olhaste com compaixão para todas as suas ruínas. Senhor, Senhor, faça com que meus desertos sejam como o jardim do Éden, faça com que meus exércitos sejam como jardim do Éden, e meus lugares ermos e meus lugares ermos como o jardim do Senhor. como o jardim do Senhor. Encha-me com alegria, Encha-me com alegria, felicidade, felicidade, ação de graças ações de e a graça voz das canções. e a voz das canções. Senhor, Senhor, não és tu que secas o mar, não és tu que secas o as mar, águas do grande abismo, as águas do grande e abismo, fazes uma estrada no fundo do mar e fazes uma estrada no fundo do mar para que os remidos atravessem? para que os remidos E atravessem? me resgataste E me e me resgataste, fizeste entrar em Sião com canção. e me resgataste, me fizeste entrar em Sião com E canção, me deste uma coroa com alegria eterna e e felicidade. me deste uma coroa com alegria eterna e O felicidade, sofrimento e o gemido fugirão. e o sofrimento e o gemido fugirão. Senhor, Senhor, tu colocaste tuas palavras em minha boca tu colocaste as tuas palavras em minha boca e me cobriste com a sombra de tua mão, e me cobriste com a sombra de tua mão, para que pudesses plantar os céus, para que pudesse plantar o céu, fundar a terra fundar a terra e dizer a Sião: e dizer a Sião: Tu és o meu povo. Tu és o meu povo. Despertarei, Despertarei, me vestirei de força me vestirei de e força, vestirei meus belos adornos. vestirei os meus belos E adornos, nenhuma impureza entrará em minha vida. e nenhuma impureza entrará em minha vida. Eu me sacudirei Eu me e sacudirei me libertarei das cadeias de e meu me pescoço, libertarei das cadeias do meu pescoço, pois sou remido, pois sou remido, mesmo sem dinheiro.
mesmo sem dinheiro. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Em Amém, nome de amém. Jesus, Glória a Deus. louvado seja o nome do Senhor. Amém. Missionária Fátima, por gentileza, abra o microfone Aleluia. e ora aí, encerrando, se você puder, né, que você está no trabalho. Se você não puder, já pode. Ela pode. Ah, Ô, peraí. glória. Pode Ai, orar. que Deus. Ai, que Deus. Ai, eu que Deus, Jesus. Aleluia. Orar pelo término do culto, é isso? Isso, irmão. Gente, eu fico. Amém. Aleluia. Senhor Deus, nós te damos graça nesta manhã. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, a qual tem nos dado o entendimento da tua palavra, a compreensão, Senhor Deus, de tudo, todos os caminhos que precisamos andar. Pedimos ao Senhor nesta hora, Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor conosco, a continuar, Senhor Deus, administrando essa palavra em nosso coração, através do Teu Espírito, para que ela gere vida em nossas vidas, para que possamos ser direcionados pelo Senhor. E nós te damos graças, Senhor Deus, pela vida do pastor e da pastora, a qual, Senhor Deus, tem nos instruído e nos conduzido nos Teus caminhos, Pai. Está escrito, Senhor Deus, que o Senhor ensinou os seus caminhos a Moisés. Senhor Deus, e é nesta caminhada, neste caminho que é o próprio Cristo, que eles têm nos direcionado através da tua palavra. Nesta hora, Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer por tudo bem que o Senhor tem nos feito e agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Missionária Fátima, tem hora que eu acho que tem pelo menos mais duas dela. Porque tem hora que ela tá na igreja, ela tá na casa dela, ela tá no Ministério Murro, ela tá no Apóstolo Éder, ela é ninja. Ela responde num grupo, responde no outro grupo. Então, eu não sei se tem réplica, se tem alguma coisa que acontece aí. Mas glória a Deus, né? Amém, Jesus. Glória Uma a Deus. bênção. Amém, irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe. Um excelente Shabat aí para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Está encerrado em nome de Jesus. Até segunda. Shalom, shalom. Até segunda.